Calorosas saudações, feliz 25 de novembro e uma mensagem para os comunistas. É muito fácil ser-se comunista numa democracia, difícil é mesmo ser-se democrático num país comunista. Mais fácil do que isso, só mesmo meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem para meter like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. E onde vocês quiserem, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Vamos então ver o que é que se passou hoje no Parlamento, a nível de plenário. Vamos ouvir Joana Mortágua, André Ventura, vamos também ouvir a Iniciativa Liberal, o Partido Socialista, uma panóplia geral das declarações no dia de hoje, até a de Aguiar Branco. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir Joana Mortágua. Portanto, esta aqui vai doer para os ouvidos, pelo menos aos meus, doeu. Portugal despertou do pesadelo da ditadura no dia 25 de abril de 1974. E um ano e meio depois, no dia 26 de novembro de 1975, o horizonte do país continuava a escrever-se em 3 palavras: liberdade, democracia, socialismo. As palavras que a Revolução escreveu, o 25 de abril não apagou. A democracia, as liberdades individuais e coletivas, a liberdade de expressão, o pluralismo partidário, a liberdade de reunião, os direitos sindicais, a liberdade sindical, o direito ao voto, tudo isso nasceu do 25 de abril. Nada disso devemos ao 25 de novembro. Joana, fantástico. É surreal porque eu pensava que o Bloco de Esquerda, ao marcar presença no 25 de novembro, até ia ter uma postura minimamente ponderada. E atenção que isto são só os highlights das declarações dos deputados. Reparem, só o facto da Joana Mortágua dizer que o 25 de novembro não teve nada a ver com o facto de haver direito ao voto e eleições livres em Portugal, quando as eleições livres só aconteceram depois do 25 de novembro, é absolutamente surreal. Portanto, decorrer de acontecimentos, 25 de abril de 74, 25 de novembro de 75 e depois as primeiras eleições legislativas em 1976. Portanto, sem os 2 dias, não era possível tal acontecer. Eu nem sequer vou falar, aliás, até vou, mas mais à frente, mas eu nem sequer ia mencionar os presos políticos, o clima de guerra civil, o facto de pessoas ligadas à política em Portugal que não tivessem uma índole ideológica mais à esquerda tiveram que fugir para determinados países da Europa, nomeadamente Espanha. Portanto, alguém acha isso normal? Eu não acho normal, pelo menos para quem vem dizer, etc, e tal, e não sei o que mais, a democracia, o Estado de Direito, e pá, mas é só mesmo isso, é só pá, porque o resto da democracia nem vê-la. Vamos continuar. Quem ainda hoje repete a velha ladainha de que o 25 de abril não deu aos portugueses a verdadeira liberdade, bem pode vir apresentar-se como herdeiro de novembro, mas é, na verdade, um derrotado de abril. A atual mistificação sobre o significado histórico do 25 de novembro é uma manobra dos derrotados de abril. Daqueles que, como lembrou o ex-líder parlamentar do PSD, Pacheco Pereira, em 74 e 75 eram partidários da ditadura que oprimiu os portugueses. Quem quer diminuir o 25 de abril só convoca os saudosistas de 24. A celebração do 25 de novembro é a tentativa de esvaziar o conteúdo revolucionário e popular do 25 de abril. Isto que ela diz nem faz muito sentido de um ponto de vista histórico. Sabem porquê? Porque é possível argumentar que quem venceu no 25 de novembro, embora agora haja muita mediatização para dizer-se que o 25 de novembro está ligado à direita, e mediaticamente está, mas, historicamente falando, o argumento de que foi a esquerda a vencedora também do 25 de novembro é verdade. Ou seja, ela dizer que são os favoráveis ao regime do Salazar os vencedores ou quem está a apoiar o 25 de novembro nem faz sentido. Porque o 25 de novembro foi feito por uma ala ideológica, ou por várias alas ideológicas, que iam desde o centro-esquerda de Mário Soares até aos democratas cristãos do CDS.
Portanto, ela dizer isto, enfim, e todos esses partidos, dentro da sua nomenclatura, ou eram socialistas, no centro-esquerda, ou eram social-democratas, no centro-centro-esquerda, ou eram democratas cristãos, que no caso até é o centro democrático social, também ao centro, quanto muito centro-direita. Portanto, o 25 de novembro, até historicamente falando, nem está ligado propriamente à direita, porque o país esteve órfão de direita durante quase, a nível parlamentar, 50 anos. Portanto, é surreal e não é correto. Não é correto. Até porque eu digo-vos mais. A meu ver, a liberdade não se celebra nem a 25 de Abril, nem a 25 de Novembro. A liberdade celebra-se quanto muito, seja lá o que a liberdade for, na interpretação de cada um, no mínimo das hipóteses, só após 1982, na revisão constitucional à primeira Constituição. Porque só aí é que nós temos o direito à propriedade privada incluído na Constituição. Alguém acha que vivem em democracia quando a vossa casa não é significado de direito à propriedade privada da vossa própria pessoa? É como a história da ferramenta. Portanto, para mim, só existe democracia com direito à propriedade privada. E isso não aconteceu em Portugal até 1982. Mas isso é a minha visão, que sou um maximalista. Apresentar o 25 de Abril como uma mera conquista da democracia formal é pintar o processo revolucionário como um desvio a essa suposta intenção original. Mas foi o processo revolucionário que lançou à terra aquilo que somos. Portugal. O Portugal da democracia e dos direitos sociais foi o 25 de Abril que o iniciou. O 25 de Abril foi um grito do povo contra o fascismo. Um povo que ganhou consciência de que a ditadura era também o poder de uma pequena elite económica. O processo revolucionário português tem como resultado imediato a liberdade. E o resultado da liberdade foi a Revolução Popular. Senhoras e senhores deputados, passaram 49 anos, durante os quais nenhuma maioria parlamentar se lembrou de perturbar essa saudável inexistência. Nunca é tarde para chegar tarde, minha querida, e para o ano temos lá outra vez. Viva o 25 de Novembro, não é? É que reparem, desculpem só esta interrupção, mas o 25 de Novembro a mim, eu acho que é importante de um ponto de vista do equilíbrio ideológico, mas o 25 de Novembro nem sequer é propriamente da direita, historicamente falando, como eu disse anteriormente. Mas só o facto de eu ver malta que é claramente antidemocrática, e nós vemos isto neste tipo de exemplos, quando a bancada parlamentar está toda fora, só se faz representar por uma deputada e os comunistas nem sequer lá meteram os pés, a mim dá-me um certo gozo, porque ao menos em Portugal estamos a equilibrar a balança ideológica. O centro, o antigo centro em Portugal, era à esquerda. Hoje em dia, com a celebração do 25 de Novembro, o aparecimento de partidos mais à direita, o centro, ideologicamente falando, está a vir para onde ele pertence, ao centro. E isto, esta azia, dá-me esperança. Não muita, mas dá-me. Até chegarmos a esta sessão, um disparate que revela a deplorável disponibilidade do PSD para ceder às extremas-direitas. Repararam no pormenor, as extremas-direitas. Portanto, que elas chamem de extrema-direita ao Chega já não é surpresa nenhuma. Obviamente o Chega não o é. Agora, extremas-direitas, ela está a chamar extremas-direitas a quem? É que há a Iniciativa Liberal. Pá, desculpem lá, surreal. Aliás, está ali o Bruno Nunes, se virem na imagem aqui no frame, com o Pacheco de Amorim ao lado, a rir. Pois, exatamente, compreendo. Esta sessão... O Rui Rocha. Esta sessão e as que se realizarem nos próximos 2 ou 3 anos serão lembradas no futuro como um momento folclórico de um tempo bizarro, em que o PSD e a extrema-direita se aliaram no revisionismo histórico, num exercício espúrio e sem duração na memória do país. Cá estaremos, quando chegar o dia de voltar a chamar a nossa democracia pelo seu único nome, Abril. Nesse dia, uma outra maioria acabará com este solene disparate. O Bloco de Esquerda cá estará nesse dia para isto e para tudo o resto. Viva o socialismo, fascismo nunca mais, viva a Revolução, 25 de Abril sempre. Não é por nada, mas há uma possibilidade do Bloco de Esquerda não estar
na próxima maioria, seja ela qual for. É que até partidos como o LIVRE se fazem representar em termos de narrativa comunicacional numa perspectiva mais moderada até e compreensiva perante o 25 de Novembro do que o Bloco de Esquerda. Eu não sei se têm a noção disso e, ao mesmo tempo, vou voltar a dizer isto é chato até de dizer, isto da narrativa de dizer que Salazar era fascista, não era. Parem com essa história. A Constituição está errada. O Salazar era efetivamente um ditador, era de vertente autoritária, mas nomenclá-lo de fascista era só, ou é só, ideologicamente errado. Fascista era o Mussolini. A nomenclatura do Salazar era um ditador autoritário de cariz conservador. Parem com esta lenga-lenga. Torna-se chato. É que está ideologicamente incorreto e, ao mesmo tempo, torna-se ainda mais preocupante porque está escrito na Constituição. Algo que é errado. O fascismo existiu em Itália com Mussolini, Salazar era um ditador de cariz autoritário, de caráter conservador. São coisas diferentes. E até o nível de totalitarismo, embora Salazar não fosse totalitário, fosse autoritário, são conceptualizações diferentes, era completamente dispar. Portanto, enfim, torna-se chato. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ouvir agora o André Ventura, acho eu. Abril ofereceu-nos a liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos. A frase não é minha, nem do Chega, a frase é do general Ramalhianos, que eu saúdo hoje aqui nesta cerimónia. Abril esqueceu-se de criar cidadãos, mas soube criar muito dos meses que se seguiram a Abril. Ocupação de terras, destruição de empresas, mandatos em branco que prenderam, fizeram fugir e criaram novos presos políticos nos meses seguintes a 25 de Abril de 74. Um país com medo da guerra civil, aos tiros, com políticos ameaçados todos os dias, alguns presos sequestrados e com o Parlamento sob sequestro. Foi isto que criaram nos meses seguintes a 25 de Abril. Criaram um país sem rei nem roque, um país que caminhava para uma ditadura soviética, com a pobreza dos soviéticos, com a pobreza que os comunistas sempre ofereceram ao mundo, como não podia deixar de ser também a Portugal. Por isso, nós não temos dúvidas que hoje, perante o país e nesta Assembleia, uma nova maioria permitiu que se dissesse que, sem esquecermos o 25 de Abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. Este pormenor que o Ventura aqui diz é muito importante para a definição da diferenciação entre um partido de direita radical e um partido de extrema-direita. Reparem que ele diz e refere a importância da celebração do 25 de Novembro, mas ao mesmo tempo faz questão de dizer e mencionar a importância da celebração, ou sem esquecer a celebração, do 25 de Abril. E é isto que faz a diferenciação de um partido, ou um movimento, ou seja o que for, de direita radical para um partido da extrema-direita ou um movimento da extrema-direita. No sentido em que os da direita radical assumem, celebram e reconhecem a importância do 25 de Abril enquanto pontapé de saída para a vertente democrática de Portugal, querem alterar radicalmente a realidade nesse pós-25 de Abril, mas dentro da realidade democrática que o 25 de Abril trouxe. Ou seja, querem alterar a realidade, mas partindo da base democrática onde essa realidade existe. Já a extrema-direita quer alterar não só a realidade em si, como a base democrática, pois a sua vertente ideológica está nos antípodas da democracia. É essa a grande diferença. E o André Ventura, quando faz esta explanação aqui, parece-me claramente intencional para isso, é nesse sentido. E a diferenciação, pelo menos aqui nesta parte retórica, é importante em termos politológicos. Enquanto eles batem palmas, Por isso, metam likes. Com todos os agradecimentos que foram feitos e que saudamos, há um que merecia e que merece a nossa especial evocação por tantas vezes ter sido ignorado nesta Assembleia da República. Refiro-me ao Major-General Jaime Neves e àquela coragem final que teve, de mesmo correndo o risco de nova insurgência militar, levou a cabo com coragem a restauração dessa liberdade. Ao Major-General Jaime Neves, mas aos comandos, a todos os nossos comandos, a todos, sem exceção, aos do passado e aos do presente, nós podemos dizer que devemos a democracia e agradecemos-lhes a democracia. O país enfrenta
Só um pormenor, e eu aqui tenho que dar o braço a torcer, porque, como é normal, os deputados de determinados partidos, os deputados dos partidos em geral, normalmente, ou raramente, são aplaudidos pelos deputados das outras bancadas. E aqui, quando o André Ventura faz a saudação aos militares, aos comandantes, enfim, até parece-me ver até pessoas do PS e do PSD, deputados do PS e do PSD, a aplaudirem isso. E embora eu seja um crítico do Bloco Central em Portugal, acho que é de louvar o reconhecimento alheio, e se a mesma coisa aconteceu por parte do Chega para com o PS ou o PSD ou a Iniciativa Liberal, enfim, acho que é um puro exemplo de democracia, quer do PS, do PSD e do Chega, nesse conluio positivo em termos democráticos. Queria deixar esta nota porque acho que é mesmo positivo. Acho que é benéfico até. Ao contrário daquilo que nos mostrou a Mortágua no seu discurso. Estava uma guerra civil com ameaça à sua segurança real e diária, com a perturbação diária da ordem pública por aqueles que não queriam a liberdade. 49 anos depois, os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios, com um país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança, com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. Se este Parlamento estivesse verdadeiramente preocupado não em refazer a história, mas em reencontrar a história, então, Sr. Presidente, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu sei que este Parlamento estaria hoje menos preocupado em aumentar ou recuperar os salários dos políticos e mais preocupado em devolver aos ex-combatentes e aos retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Aos ex-combatentes e aos ex-retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Isto é o Ventura claramente a tentar tornar mais, vamos dizer, propagandista o seu discurso. Faz parte, não é? Independentemente, todos o fizeram, todos o fazem, nomeadamente para algo ou para um tipo de eleitorado que claramente o Chega pode chegar, que são os retornados, muita gente combateu na altura do ultramar e, portanto, que foi esquecida durante as últimas décadas pelo Estado português. Portanto, claramente parece-me essa a estratégia, embora parece-me que nesse nicho haja um mercado que o Chega aos partidos da direita possam explorar, mas mesmo assim parece-me complicado, até porque a população mais velha tendencialmente vota mais à esquerda, o que até parece contraproducente pelo historial de anos do Partido Socialista, não é? Mas é o que acontece em Portugal. Termino como comecei, com o país que queríamos, com o país derrotado a 25 de novembro, mas com tudo o que falta ainda fazer. Da economia à sociedade, da justiça aos direitos das mulheres e ao controle da imigração. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. O Ventura discurso, ele é muito bom orador, eu só discurso, mas eu percebo porque é que ele pega por aqui, acabo por discordar dele só na índole, porque se o 25 de Abril tem uma conectividade muito forte à esquerda mais radical, ao Bloco de Esquerda, ao PCP, no caso do 25 de Novembro isso também significou o triunfo civilizacional, político e também parlamentar em determinado aspecto do Bloco Central em Portugal. Tanto que eu anteriormente, como vos mencionei, referi que era uma vitória agregada desde os socialistas até ao CDS. E isso representa o Bloco Central que o Chega quer combater. Eu acho que o 25 de Novembro é importante no sentido de puxar a janela de Overton para a direita, ou seja, o centro ideológico para a direita, puxar o centro para o centro, efetivamente, que estava muito à esquerda, mas ao mesmo tempo o 25 de Novembro em si, historicamente falando, não deixa de ele próprio também estar conectado ao Bloco Central que o Chega diz combater, não é? Portanto, também é importante mencionar isto, porque o 25 de Novembro acaba por também ser uma vitória desse Bloco Central.
também uma derrota da esquerda mais revolucionária, mais extremada, sem dúvida, mas ao mesmo tempo uma vitória também desse mesmo bloco central, de centro, centro-esquerda, muito pouco centro-direita. Portanto, também é importante mencionar isso. Esta cerimónia solene que hoje aqui celebramos marca um momento decisivo no caminho para a afirmação da democracia em Portugal. E temos falado muito de consensos. Houve quem dissesse que o 25 de novembro não devia ser assinalado, porque não é consensual. Ramalhianos e Mário Soares não procuraram consensos com aqueles que não amavam a liberdade. Procuraram afirmar a visão de país da democracia e da liberdade, e é isso que hoje aqui celebramos. Esta cerimónia representa, assim, uma nova derrota daqueles que foram derrotados no 25 de novembro. Uma nova derrota, sendo a primeira aquela que aconteceu em 25 de abril de 1975, quando a deriva totalitária foi derrotada pelos portugueses nas urnas. E depois, novamente, em 25 de novembro. E agora sim celebramos essa derrota dos totalitários. Eu diria mesmo, sabem, sem a Iniciativa Liberal e o Chega, nós neste momento não estaríamos aqui. Porque o PSD teve várias legislaturas onde teve maioria parlamentar, quer sem o CDS, quer com o CDS, e nunca isto foi feito. Sem a nova direita, parlamentarmente falando, estes dois partidos, nunca na vida nós estaríamos a celebrar o 25 de novembro em contexto parlamentar. Primeiro porque creio que quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega desde a sua fundação, porque são partidos recentes e abordam a democracia de uma forma diferente dos partidos tradicionais. Se isso não tivesse acontecido, desde a sua fundação, no caso da IEL em 2017, do Chega em 2019, nós neste momento não estaríamos aqui. E o aparecimento destes partidos, e de outros também, mas principalmente destes dois, foram importantes para puxar o centro ideológico para a direita em Portugal. Embora os liberais na Europa estejam no centro, ou no centro-esquerda, alguns deles até, mas mais um exemplo para verem que o país estava tão à esquerda que aqui até consideramos liberais de direita, quando na verdade, em muitos casos, não o são. Foram precisos 48 anos para que esta cerimónia alusiva ao 25 de novembro se pudesse celebrar. Foram precisos 49 anos e foram precisos 48 anos para derrotar a ditadura de Salazar. Senhor Presidente, dizem alguns que o 25 de novembro não é uma data consensual. Tem razão. De um lado estão os que amam a liberdade e a democracia. Do outro estão os que promoveram as perseguições políticas, as prisões arbitrárias, a censura, a ocupação da imprensa livre, os saneamentos, a agressão à propriedade, os órgãos de soberania sitiados, os partidos políticos perseguidos, a violência e os mortos, o COPCON, o Conselho da Revolução, a democracia tutelada como passo intermédio para uma nova ditadura instalada, a ameaça da guerra civil. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Às vezes, por vezes, ouve-se dizer que o PCP teve um papel muito importante quando decidiu não envolver o país numa guerra civil. Senhores deputados, ninguém tem direito à guerra civil. Todos têm direito à democracia e todos tinham direito naquele momento à liberdade. E nós celebramos sozinhos, até ao dia em que nesta casa podemos dizer: viva a liberdade, viva a 25 de Abril, viva o 25 de Novembro, contra o fascismo e contra o comunismo. Fascismo e comunismo, nunca mais. Sabe o que é que eu acho curioso? Porque o Rui Rocha toca aqui num ponto da... Eu não quero usar a palavra bajulação, mas... Na bajulação ao PCP de... e tal, mas eles não foram em frente com aqueles malefícios. Que é a mesma coisa que dizer, imaginem duas pessoas, uma pessoa vai agredir a outra e diz: mas ao menos, ele não lhe deu 10 peras, só lhe deu 5. É um bocado o que está aqui a acontecer, não é? Portanto, em termos comparativos, figurativamente falando, infelizmente, é isso que acontece. Porque existir quase um elogio por uma desculpabilização de extremistas a serem um bocadinho menos extremistas daquilo que eram, por amor de Deus. Naquele famoso debate entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, em que o Mário Soares diz: nós procuramos ser uma sociedade socialista, sem classe, etc., mas nós, ao contrário do PCP, procuramos uma sociedade que assim o seja, mas
de forma não totalitária, de uma forma democrática, livre e participativa, e o Álvaro Cunhal diz, olhe que não, olhe que não, olhe que não, olhe que sim, que a realidade era essa. Tanto que, nos anos seguintes ao 25 de Abril e ao 25 de Novembro, houve determinados acontecimentos ligados à parte mais extremista à esquerda em Portugal, que tem muito que se lhe diga. É preciso mencionar as FP25. Aliás, ainda há pessoas ativas na política partidária nos dias de hoje que tiveram conexões às FP25, não é? E, portanto, complicado, não é? Complicado. Não era simpático viver nessa altura. Mas, enfim, vamos continuar. O 25 de Novembro não foi uma vitória da direita sobre a esquerda. Foi uma vitória da esquerda democrática do Portugal de Abril, militar e civil, e de todos os que, de outros campos políticos, com ela se aliaram para derrotar a deriva radical e sectária e o aventureirismo equivocado que ameaçava a realização da democracia. Para além disso, Isto é o Pedro Delgado Alves do PS e eu não discordo totalmente, não concordo completamente, mas eu não discordo totalmente do que ele está a dizer e já explico porquê. 5 de Novembro não só repôs o espírito e o programa do 25 de Abril, como também impediu as tentações revanchistas da direita radical. É, aliás, nesse espírito conciliador e superador do conflito que se devem entender quer as palavras de Melo Antunes no dia 26 de novembro, reconhecendo o papel insubstituível das forças à esquerda do PS para a construção da democracia, bem como a intransigência de Mário Soares em aceitar qualquer purga, qualquer leva de prisões de que deu testemunho várias vezes ao longo da vida. Os elementos da direita extremista e radical que pretendiam aproveitar para erradicar parte da esquerda da vida política nacional fazem inequivocamente parte dos derrotados. Atenção, ele não está de todo errado. Não está. Volto a frisar, como disse anteriormente. Porque a direita em Portugal, e atenção que eu sou de direita, mas a direita em Portugal esteve órfã a nível parlamentar durante 4 décadas. Mais coisa, menos coisa. E a realidade é que o 25 de Abril foi construído ao centro, do centro-esquerda, quanto muito ao centro-direita, mas principalmente do centro-esquerda e de alguma esquerda e ao centro. Porque, como eu mencionava anteriormente, foi uma vitória desse mesmo bloco central. É preciso não esquecer isso, porque essas eram as forças e os movimentos envolvidos. Tanto que a direita, para reavivar-se em Portugal a nível parlamentar, tivemos que esperar muitos anos. Independentemente de se gostar ou não concordar, seja o que for o que quiserem, mas a realidade é essa. Tanto que muita gente da direita mais radical teve que fugir do país nesse período intermédio entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Aliás, querem um exemplo? O Pacheco de Amorim, se eu não estou em erro, o deputado do Chega, teve que fugir de Portugal. Portanto, é um exemplo disso. E ele, ideologicamente, ele assume-se como liberal conservador, enfim. Como está no Chega, há quem diga que é direita radical, mas... Enfim, chamem-lhe o que quiserem, mas para o exemplo da questão é justificativo do que se está aqui a explicar. Não vou ignorar a questão. Desculpem só interromper. Aguiar Branco, porque acho que esteve muito bem e eu tenho gostado imenso do trabalho do Aguiar Branco enquanto Presidente da Assembleia da República. E esta parte final, eu sei que o vídeo já vai longo, mas acho que é importante, porque acho que tem sido um exemplo. Eu tenho gostado imenso do trabalho dele enquanto Presidente da Assembleia da República e nem vou fazer comentários, vou só deixar o Sr. Presidente da Assembleia falar. Nem de fazer de conta que ela não existe. Há quem tema que a cerimónia de hoje sirva para comparar datas e acontecimentos. Há quem tema que esta cerimónia sirva para desvalorizar o 25 de Abril, para o desconsiderar. Permitam-me a clareza. O 25 de Abril não é desvalorizável, não é equiparável, não é substituível. E assinalar o 25 de Novembro não é mais do que celebrar Abril e o que só Abril iniciou, a liberdade e o desejo de democracia. Liberdade e democracia que devem ser celebradas todos os dias. Hoje não é exceção, é até um dia maior para isso. Enquanto Presidente da Assembleia, não é que eu me reveja a 100% nisto que ele diz, revejo-me muito do que ele disse, não é? Ou do que ele, o Aguiar Branco, diz em 100% dos seus momentos, mas enquanto Presidente da Assembleia da República, esta deve ser a postura que alguém deve ter. Calmo,
ponderado, imparcial, um moderador. E o discurso que ele aqui tem é exemplificativo disso. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, meus amigos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.